Muito boa noite a todos os irmãos e irmãs de Ideal Espírita, mesmo aqueles que não são espíritas, mas somos irmãos todos em Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus. Queremos agradecer a companhia mais uma vez e rogar a todos a bênção de Deus, que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar, nos iluminar nesta noite. Vamos fechar nossos olhos e agradecer pela semana que passou, mesmo pelas dificuldades que enfrentamos, que nos fizeram melhorar, crescer um pouco, que possamos sempre contar com a ajuda do alto para superar a nós mesmos, nossas limitações, que possamos auxiliar os nossos semelhantes, aqueles com quem nós convivemos, principalmente, que possamos nos tornar irmãos, bênçãos nas vidas de nossos irmãos, que possamos levar o Evangelho por meio, principalmente, do nosso exemplo, de nossas atitudes. Obrigado, Mestre Divino, por todas as bênçãos que temos recebido, e ser conosco nessa noite, nos abençoando, permitindo que seus emissários possam nos envolver, nos inspirar e nos orientar. Obrigado mais uma vez, Mestre, e que assim seja. Então, nós estamos mais uma vez aqui buscando refletir nas lições de Jesus. E para isso nós utilizamos os contos espíritas, contos que irmãos espirituais trouxeram através da mediunidade, principalmente do nosso Chico Xavier, e que trazem esses contos tantos ensinamentos, tantas reflexões, e que é uma literatura muito profunda, embora às vezes singela. Na noite de hoje, nós vamos comentar uma passagem, mais uma vez, nós estamos dando sequência ao livro Jesus no Lar, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo espírito Neio Lúcio. E hoje nós vamos fazer o capítulo 33, o apelo divino. Então, conta Neio Lúcio o seguinte: reunidos os componentes habituais do grupo doméstico, o senhor de olhos melancólicos e lúcidos, surpreendendo talvez alguma nota de oculta revolta no coração dos ouvintes, falou sublime. Então, na verdade, esse capítulo não narra nenhuma história. Ele se passa, a história em si é a própria do Cristo, que se reunia com os discípulos, com os amigos, para falar sobre o Evangelho do Reino, geralmente na casa de Simão Pedro, ali ao cair da tarde, início da noite, depois dos trabalhos diários que eles tinham. Então, aqui o Neio Lúcio está dizendo que naquela noite eles se reuniram e Jesus percebeu alguma nota oculta de revolta no coração das pessoas. Ele percebeu que eles estavam revoltados com alguma coisa, que não diz exatamente o que era. Então, Jesus busca esclarecer, porque a revolta realmente é um sentimento muito perigoso para nós. Geralmente, aqueles que buscam se colocar como inimigos de Deus, eles iniciam com a revolta, que é o sentimento que não aceita a realidade tal qual ela é e busca impor a sua vontade. E como não consegue, se revolta, se frustra. E aí se torna agressivo e às vezes até cruel. Todos nós passamos por momentos assim, temos que estar bastante vigilantes para não cairmos
presas desse sentimento. Então, Jesus disse o seguinte para os discípulos: Amados, quem procura o sol do reino divino há de armar-se de amor para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E para armazenar o amor no coração é indispensável ampliar as fontes da piedade. Olha só. Então, Jesus fala, quem está procurando, de fato, o sol do reino divino, né? Porque, às vezes, nós não estamos procurando. Nós dizemos que somos cristãos, às vezes frequentamos uma igreja, uma casa espírita, mas nós não estamos interessados em realmente nossa renovação íntima, na adaptação do programa de Deus para o seu reino. Então, ele fala que tem que se armar, sim, mas se armar de amor, não de ódio, não de revolta, não de raiva, não de desdém, não de ironia, mas de amor. Para vencer na grande batalha da luz contra as trevas. E essa batalha ocorre principalmente onde? Em nossos corações. Por um lado, as trevas, a revolta, o orgulho, o ciúme, a inveja, o ódio, a cobiça. Por outro lado, a luz, o amor, a caridade, a paciência, a mansuetude, o perdão, etc. E aí Jesus fala, e para armazenar o amor no coração, como é que a gente armazena esse amor? É indispensável ampliar as fontes da piedade. Então, a piedade é a precursora do amor, conforme, inclusive, uma mensagem que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele fala o seguinte, compadeçamo-nos dos príncipes. Quem se eleva muito alto, sem apoio seguro, pode experimentar a queda em desfiladeiros tenebrosos. Então, Jesus vai começar a falar que nós devemos aprender a ter piedade de várias pessoas que muitas vezes nós não temos piedade. Nós temos revolta, nós temos inveja, mas nós não temos piedade. Às vezes, nossa piedade, quando desperta, ela desperta somente para aqueles mais necessitados, principalmente do ponto de vista físico, os doentes, os pobres. É claro que devemos ter piedade deles também, mas devemos ter piedade também dos poderosos e até dos maus, como a gente vai ver. Então, e os príncipes, né? Os governantes, aqueles que têm poder, devemos ter piedade, porque quem se eleva muito alto, sem apoio se pode cair em desfiladeiros tenebrosos. Temos que orar por essas pessoas também. Jesus também fala, ajudemos os escravos. Naquela época existiam escravos, né? A escravidão sempre foi comum na história da humanidade, né? Há pouco tempo, tem 200 anos, que ela começou aos poucos a ser banida dos países. Mas até há pouco tempo ela existia. E não somente a escravidão africana. Né? Naquela época existiam escravos. Os próprios judeus podiam se tornar escravos uns dos outros, né? Podiam se tornar escravos dos romanos. Às vezes, um romano mais pobre podia se tornar escravo de outro romano mais rico, e assim por diante. Né? Então, a gente vê que a escravidão sempre foi algo que existiu. E aí, Jesus fala, ajudemos os escravos. Quem se encontra nos espinheiros do vale, a escravidão, Jesus compara com os espinheiros do vale. Pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora.
pode perder-se na inconformação antes de subir a montanha redentora. Então, um escravo, uma pessoa que sofre, ela pode se conformar e, com isso, ela pode se perder através desse sentimento. Lembrando que, naquela época, a pessoa que era escrava, ela não podia deixar de ser escrava, né? A não ser que o amo, o Senhor o libertasse, mas fora isso, ele não tinha como, né? Ele, por si próprio, se libertar da escravidão, né? Auxiliemos a criança, disse Jesus. A erva tenra pode ser crestada antes do sol do meio-dia. Vamos auxiliar as crianças, né? A erva, quando é muito pequena, pode se queimar antes do sol do meio-dia. Então, a criança pode se perder antes de chegar à fase adulta. Precisamos aprender a conduzir nossas crianças. Uma civilização que não cuida das suas crianças não tem um futuro assegurado, um futuro de paz, de prosperidade, não é? Amparemos o velhinho, isso aqui Jesus coloca, o príncipe e o escravo, a criança e o velho, né? Amparemos o velhinho. Nem sempre a noite aparece abençoada de estrelas. A noite, Jesus se refere à noite da vida, né? E nem sempre tem estrelas, quer dizer, nem sempre quando chegamos no final da vida temos fé, esperança, conforto. Muitas vezes temos penúria, sofrimento, dor, né? Então precisamos amparar os velhos. Estendamos mãos fraternas ao criminoso da estrada. O remorso é um vulcão devastador. Ah, fulano comete crime e não tem nem remorso. Vai ter um dia. Podemos ter certeza disso. Porque todos nós somos filhos de Deus. E mais cedo ou mais tarde, a consciência desperta. Então precisamos ajudar o criminoso a se modificar, diferente do que muitas vezes nós pensamos, né? Queremos eliminar o criminoso. O criminoso é um filho de Deus, como nós. Nós precisamos auxiliá-lo a se renovar. Ajudemos aquele que nos parece irrepreensível. Há uma justiça infalível acima dos círculos humanos e nem sempre quem morre santificado aos olhos das criaturas surge santificado no céu. Então, Jesus fala, a gente tem que ajudar também aqueles que parecem que não têm pecado, que não têm erro, né? Existe uma justiça maior que, às vezes, vai apontar erros naqueles que nós achamos que são santos. Então, às vezes, aqui tem muitos que morrem aqui na Terra, santificados. Ah, fulano de tal foi um santo, foi isso aqui. Mas chega no mundo espiritual, não é bem assim. É bem diferente, né? Porque na visão de Deus, às vezes, uma pessoa, por determinados hábitos, é como aconteceu naquela época com os fariseus. Muita gente tinha aqueles homens como santos, porque eles não se misturavam com os impuros, eles não comiam aquelas carnes que eles consideravam impuras, eles oravam o dia inteiro, eles liam os ensinamentos, mas não tinham amor no coração, não tinham piedade, né? Então, Jesus falava que eram sepulcros, né? Muito bonito por fora, caiados, limpos, mas por dentro cheio de podridão. Então temos que orar por aqueles também que parecem que são irrepreensíveis, né? Amparemos quem ensina. Os mestres são torturados pelas próprias lições que transmitem aos outros. Vamos amparar quem ensina. E socorramos aquele que aprende. O discípulo que estuda sem proveito adquire pesada responsabilidade diante do Eterno. Então, precisamos ajudar aquele que aprende também. Porque tanto o que ensina pode ser torturado pelas lições que transmite, como aqueles que aprendem podem simplesmente não tirar proveito do que aprendeu e assumir uma responsabilidade grande perante a própria consciência.
Fortaleçamos quem é bom. Na terra, a ameaça do desânimo paira sobre todos nós. Ajudemos o mal. O espírito endurecido pode fazer-se perverso. Então, vamos fortalecer quem é bom. A ameaça do desânimo pode pairar sobre todos nós. Aquele que é bom pode se desanimar. E vamos ajudar o mal, porque o espírito, quando muito endurecido, ele pode se tornar perverso. Então, precisamos ajudar. É como disse Madre Teresa de Calcutá. Nós temos que orar, nós temos que ajudar o bom, porque ele merece. E o mal, porque ele precisa. Né? Lembremos-nos dos aflitos, abraçando-os fraternalmente. A dor, quando incompreendida, transforma-se em fogueira de angústia. Então, aqueles que estão aflitos, vamos dar um apoio, um abraço, vamos auxiliá-los, porque a dor, quando ela não é compreendida, aceita, ela pode se transformar numa fogueira de angústia. Auxiliemos também as pessoas felizes. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. A tempestade costuma surpreender com a morte os viajores desavisados. Então, auxiliemos as pessoas felizes para que não se distraiam, né, do caminho reto. Às vezes a pessoa está feliz, está numa situação e às vezes se distrai do bom caminho. E às vezes ela toma atitudes que podem até desencarnar, né, imprevidentes. A saúde reclama cooperação para não se arruinar. A enfermidade precisa de remédio para extinguir-se. A administração pede socorro para não se desmandar. A obediência exige concurso amigo para subtrair-se ao desespero. Então, a saúde precisa de cooperação para não arruinar. A enfermidade também precisa de remédio. A administração pede socorro para não se desmandar. Nós temos que orar muito pelos nossos administradores, tanto das empresas que a gente trabalha, quanto também da política e tudo mais. Mandar boas vibrações para auxiliá-los a nos auxiliar. A obediência exige concurso amigo para não cair no desespero. Enquanto o reino do Senhor não brilhar no coração e na consciência das criaturas, a terra será uma escola para os bons, um purgatório para os maus e um hospital doloroso para os doentes de toda sorte. Olha só, a mesma terra. Para os bons é uma escola. Eles entendem como aprendizado. Para os maus, um purgatório, um lugar de sofrimento, um lugar para purgar os males. E um hospital para os doentes de toda sorte, que somos a maioria. Né? Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. Sem a lâmpada acesa da compaixão fraternal, é impossível atender à vontade divina. Nós não vamos atender à vontade de Deus com ódio no coração. Precisamos ter a lâmpada acesa da compaixão fraternal. Para com qualquer um, bons e maus, grandes ou pequenos, né, etc. O primeiro passo da perfeição é o entendimento com o auxílio justo. O primeiro passo é entender, compreender, buscando auxiliar justamente as pessoas da melhor maneira que puder, que seja com uma prece, com um sorriso, com um gesto de simpatia. Interrompeu-se o mestre ante os companheiros emudecidos, estava todo mundo calado perante esses ensinamentos. Né? E porque os ouvintes se conservassem calados, de olhos marejados de pranto, eles se emocionaram com as lições. Jesus voltou à palavra em prece e suplicou ao Pai
luz e socorro, paz e esclarecimento, para ricos e pobres, senhores e escravos, sábios e ignorantes, bons e maus, grandes e pequenos, para todos, somos todos uma só família perante Deus. Quando terminou a rogativa, as brisas do lago se agitaram harmoniosas e brandas, como se a natureza as colocasse em movimento na direção do céu, para conduzirem a súplica de Jesus ao trono do Pai, além das estrelas. Essa é uma imagem poética, né? Então a gente vê que Jesus ensina para a gente que para atendermos à vontade de Deus, nós não vamos atender essa vontade com ódio, com raiva, né? Quantas vezes no passado nós já guerreamos em nome de Deus, atacamos outros povos, torturamos, prendemos, achando que estávamos fazendo a vontade de Deus. Não. Estávamos satisfazendo nossos caprichos, nossos desejos sombrios, nossa parcela de trevas que carregamos no coração. Para termos acesso à luz divina, precisamos exercitar a compaixão, não somente com os pobres e doentes, mas para com todos, ricos, grandes, pequenos, bons, maus, para com todos. Fazer igual Jesus falou, né? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito, pois ele faz chover sobre bons e maus e nascer o sol sobre justos e injustos. Deus ama todos, todos filhos. Cada um vai colher aquilo que plantou, mas nem por isso Deus deixa de amar. E os espíritos superiores, como Jesus, também. Né? E se queremos nos aproximar deles, estar em contato com eles, não é fazendo o mal, praticando o ódio, rancor, amargo, que nós vamos nos aproximar. Isso nos afasta de Deus. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos exercitar a compaixão para com todos. Muita paz a todos. Que Jesus nos perdoe, nos abençoe, nos ilumine, nos dê forças, coragem, disposição e ânimo para a nossa jornada redentora. Muita paz e que o Mestre Divino permaneça e cresça em nossos corações. Que assim seja.